Bem, quanto à questão dos evangelhos sinóticos, há séculos, teólogos têm observado e estudado as diferenças entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João. Os evangelhos sinóticos são assim chamados por compartilharem uma mesma perspectiva sobre Jesus e relatar, em grande parte, os mesmos ensinamentos de Jesus e relatos sobre seu ministério. E João, por sua vez, trata de eventos e ensinamentos diferentes e apresenta uma outra perspectiva sobre Jesus. Estas perspectivas dos sinóticos e João não são contraditórias, mas complementares. E no que tange a compreensão da pessoa de Cristo, teólogos cunharam termos para distinguir entre a abordagem cristológica dos sinóticos e a abordagem cristológica de João. Seguindo aqui, nos sinóticos, Jesus, filho de Davi. O grande tema dos evangelhos sinóticos é a vinda do reino de Deus, o termo utilizado no Novo Testamento para a era de paz universal, profetizada lá em Isaías 11. Então você tem, por exemplo, o anúncio da chegada do reino em Marcos 1,15. A vinda do Messias era uma profecia escatológica, anunciando o fim da história e a chegada do juízo final. Você vai observar, por exemplo, situações, deixa eu olhar aqui, então, isso, a gente, por exemplo, vai observar, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo, destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Daniel, capítulo 2, versículo 44. E a gente, por exemplo, vê a palavra lá em Marcos 1,15 sobre arrependei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Porque está se cumprindo, o reino de Deus está próximo. A gente vai observar que Jesus declara que está trazendo o reino ao mundo e que ele é o Messias, por tanto tempo esperado. Você deve lembrar lá, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e me enviou a curar os quebrantados de coração, e a livrar os cativos, pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías continua, mas Jesus para aqui, no capítulo 4 de Lucas. E é claro, em Isaías a gente vê a coisa completando, né? E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, pôr sobre aqueles que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que essa gente quebrada se torne carvalho de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Então a gente vê lá atrás uma expectativa de que viria alguém para fazer uma diferença aí, e Jesus fala, olha, eu sou esse cara, para não falar, esse cara sou eu. Seguindo, muitos se recusavam a aceitar a messianidade de Cristo, ao passo que outros criam imediatamente. Você vai lembrar que quando Jesus fala isso, o pessoal quer juntar Jesus, né? Então, e aí Jesus vai e sai de fininho. A gente observa a gente que creu, o cego Bartimeu, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, certo? Antes de Jesus falar para ele, para trás de mim, Satanás, você deve lembrar, né, que Jesus lá, Pedro lá em Mateus 16, versículos 15 a 18, Pedro deixa claro que, olha, eu creio. E Jesus aceitou abertamente as palavras de Pedro. Jesus podia falar assim, que isso, Pedro? Fala isso não, cara. Por exemplo, imagina, eu lembro que eu estava discutindo com um colega e ele falou para mim, crede em Deus, crede também em mim. Eu, tá amarrado, rapaz, que isso? É você, Satanás? Entende como é que é o negócio? Por quê? Não bate um negócio desse, certo? Às vezes, por exemplo, que nem uma irmã ficava brincando comigo, né? Ah, o Senhor é meu pastor. Aí eu respondia, vai por mim que você se afunda. Entende? Porque tu não vai receber glória. Mas agora, Jesus recebia numa boa. Por que recebia? Entende? Então você via que assim, Jesus não tinha crise com esse negócio.
ele como judeu, por exemplo, quando o pessoal vai botar Paulo e Barnabé lá em cima, quando o pessoal vai botar Pedro lá em cima e tudo tal, o que eles fazem? Quando João vai se prostrar diante do anjo, o que o anjo faz? Você vê que é o seguinte, ninguém aceita. Jesus, ó, de boa. Os evangelhos sinóticos, eles contêm não apenas declarações de Jesus atestando sua messianidade. Os narradores dos evangelhos também constantemente inserem comentários à história, observando sempre que podem quando uma profecia do Antigo Testamento foi cumprida. Então você vê, olha, porque foi escrito e assim por diante, tal. É claro que nessa situação a gente também vai tendo algumas redefinições sobre as expectativas messiânicas. Você pode lembrar que quando o profeta fala com Davi, Davi está pensando o quê? Pô, que legal, né? Minha dinastia e tal. Só que você vê que o leitor neotestamentário já vê de uma outra forma isso daí. A redefinição, né, das expectativas. A expectativa dos contemporâneos de Jesus é que o Messias traria consigo o reino de Deus, uma era de infinita paz, justiça e glória, um tempo em que finalmente a terra seria cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, João Batista esperava o quê? A destruição do império que oprimia Israel e dos hipócritas e pecadores dentre o povo. Você deve lembrar que João Batista, ele tinha aquela ideia de Jesus como um trator de esperança, certo? Então, eu falei de João, mas não é o evangelho de João, é João Batista, certo? Então, João Batista, ele lá em Mateus 3, versículo 12, ele deixa muito claro, olha, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Lembra que ele falava, ó, é só você produzir fruto digno de arrependimento. E em verdade vos batizo em água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então você vê que assim, olha, a sua pá, ele a tem, em sua mão tem a pá, e limpará toda a eira, e colherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então a gente, por exemplo, observa aqui que o batismo no Espírito Santo está relacionado para um povo, e o batismo com fogo está relacionado para o outro. Você vê que esse fogo aqui não é o fogo de Pentecostes, não sei se está dando para perceber, esse fogo aqui é para queimar a palha. Deu para perceber no próprio contexto? Então aí você verifica o seguinte, e essa palha vai ser queimada com fogo que não vai se apagar. Entende como é que é o negócio? Então, digamos, a gente observa que João está entendendo o seguinte, ó, quem produz fruto de arrependimento? Legal, batismo no Espírito Santo. Quem é raça de víbora? Você não vai escapar da ira vindoura. É o seguinte, por exemplo, quando o agricultor, ele pega, né, a pá e ele limpa a sua eira, e ele recolhe o quê? O seu trigo no celeiro, e quando ele joga para o alto o grão, a palha voa, aí a palha vai ficar à parte, e essa palha à parte vai ser o quê? Queimada. Não sei se deu para entender, que assim, às vezes quando a gente fala de fogo na Bíblia, todo mundo só pensa no fogo o quê? É o fogo que esquenta meu coração, é o fogo que trabalha não sei o que lá em mim, mas assim, o mesmo fogo do inferno é fogo de Deus. Desculpa, não fique escandalizado comigo, mas assim, quem acendeu esse fogo não foi outra pessoa. Tem gente que vê o inferno como casa do diabo. Não, o inferno é cadeia de Deus, é diferente. Então, ou seja, o dono daquele fogo é Deus. Aquele fogo, não se escandalizem, é santo, entende? Assim, o que tem de ruim lá é o diabo, mas é o seguinte, mas aquilo ali é fogo de Deus, para quê? Para punir o diabo e seus anjos, certo? E, né, os buchos aqui foram de ralo, mas agora, nessa situação, não foi para eles, foi, né, então, mas escolheram não crer, aí é outra situação, mas aí nesse caso, né, a gente, por exemplo,
perdão pela expressão, gente. Aí nesse caso me faltou empatia com as pessoas, né, que morrem sem salvação, desculpa aí. Mas nesse caso aqui, a gente, por exemplo, tá difícil, né? Tá difícil. Então, por exemplo, para você perceber, né, eu falo para crente, eu já estou tendo a mesma preocupação, né, de artista, né, da televisão. Olha como é que são o negócio. Eu não tenho nem audiência e já estou preocupado. Tem coisa que é agir da mesma forma. Tá dando para entender? Então, assim, porque infelizmente, né, o crente, né, como ele também assiste televisão e internet, então muito crente está dentro da bolha também, então tem que ter cuidado. Aí, por exemplo, só Jesus. Então, novos tempos, Roberto, novos tempos. Então, pensa comigo, se o tempo que eu pastorei é desse jeito, imagina o tempo que o Rian for pastor. Então, nesse caso, então, é desse jeito, velho. Então, quanto a isso, né, profetizei não, tá? Tô brincando. Então, não, aqui é Batista, aqui a gente não tá vendo nada não, só tá chutando, entende? Mas agora, se o Isaac falar, tu abre teu olho. Então, agora, em relação a isso aqui, eu não sei se dá para observar, né, que assim, ele esperava a destruição do império, né, que oprimia Israel, ele esperava que os hipócritas pagassem, porque você tem um aparelho político punindo o povo, e você tem um aparelho religioso só surfando na onda, né? Então você tem, por exemplo, o aparelho religioso, você tem os herodianos que estão, por exemplo, fechados politicamente com o governo, mas eles são lá religiosos top. Aí você tem, por exemplo, os saduceus, né, que estão cada dia que passa mais rico e não está nem aí para o povo e o povo sofrendo. Você tem os fariseus que tem uma preocupação enorme, né, com o texto da lei, mas não tem uma preocupação com a vida na lei, não tem uma preocupação, né, com o espírito da lei, não, só com o texto. O povo que se lasque, né? Então você tem em contrapartida os essênios que assim, esse mundo não presta, vamos ficar à parte numa comunidade nossa lá não sei onde, mas estão precisando de você lá, não, lá é a maior corrupção, vamos ficar aqui só a gente na nossa comunidade. Então o que acontece? Numa situação dessa, né, tem um monte de gente que assim, o mundo está acabando, mas eu não estou nem aí. É que nem eu vi o vídeo, né, de um policial parando um cara pedalando com um cigarro. E aí o policial falou assim: desce por gentileza, o senhor vai, vamos para lá, eu levo a bicicleta para o senhor, porque o senhor vai ser autuado. Aí o cara, mas eu tô vindo do trabalho agora. Aí o policial para ele: o senhor está sem máscara. É porque eu estou fumando um cigarro. Aí ele: no decreto não está escrito que o senhor está autorizado a tirar a máscara para fumar. Aí eu não sabia se eu ria do cara falar que precisa dizer no decreto que para fumar tem que tirar a máscara. Eu não sabia se eu ria disso, entende? Ou eu não sabia se eu chorava dizendo o seguinte: peraí, não, o cara tá vendo que o outro tá com cigarro na boca e vai autuar o cara porque tá sem máscara. Eu não vi nem a cidade, entende? Mas eu olhei para aquilo. E eu falei para minha esposa, falei: Gisélia, claro que nessa área um analfabeto funcional pode dizer que eu sou a favor que as pessoas fumem, né? Mas observa bem como é que são as coisas. Eu não sou fumante, nem escondido. E nesse caso, por exemplo, não sou a favor que as pessoas fumem, mas é problema delas. E nesse caso, por exemplo, nem Deus impede as pessoas de fumarem, mas nos mini reinos que nós temos, onde cada cidade, cada estado, só Deus sabe o que vai dar na cabeça de um governante, né? Porque assim, essa questão de cada estado fazer um negócio, eu vi em filme dos Estados Unidos, mas eles têm uma lei, eles têm uma constituição que permite que seja desse jeito. Agora, a nossa é totalmente diferente. Mas, enquanto isso, na sala de justiça, houve uma decisão de que podia acontecer esse mini-reino. E os senhores feudais, que decidem o que acontece nos seus feudos, né? Aí tem, por exemplo, uma força militar
e que já deve ter gente que já não gosta, né? Pô, imagina, antigamente eu batia em vagabundo e vi um monte de gente, a polícia mata, a polícia não sei o que lá. Agora eu bato em trabalhador e esse mesmo pessoal fala que a polícia está cumprindo a lei. Oh, que delícia, né? Eu bato nas suas costas, eu quebro tua costela, né? Eu fecho o teu negócio, eu tomo a tua caixa de picolé e ainda por cima eu sou o homem da lei. Então aí nesse caso, quando eu vi aquele cara fazendo isso, eu falei assim, esse aí porque estava fumando de bicicleta. Aí você entra num ônibus, você entra num trem, cheio de gente, e tem gente sem máscara, e tu vai chegar e falar assim, ô moço, bota a máscara. O cara vai falar, com que autoridade? Aí o motorista fala assim, você não vai entrar porque está sem máscara, ou o carro não vai sair se você não colocar a máscara. O nego bate no motorista. Olha o tumulto que está armado, entende? Aí você olha para uma situação dessa, você vê o tamanho da hipocrisia. Porque é o seguinte, vamos lá, nessa hora tem que defender o prefeito da cidade onde minha igreja está. O prefeito falou assim, eu não vou mandar ninguém ficar em casa, eu não tenho como sustentar o pessoal. Porque observa bem, se a prefeitura arrecada de contribuinte, e o contribuinte não planta dinheiro, para ele contribuir, ele tem que receber. Para ele receber, se ele não for criminoso, ele tem que trabalhar. E se ele não pode trabalhar, ele não recebe. E se ele não recebe, ele não pode contribuir. E se ele não pode contribuir, o órgão público que decretou que ele tinha que ficar em casa, não deveria cobrar. Deveria falar o seguinte, ó, imposto perdoado para geral. Só que se o poder público não cobrar, a polícia vai prender trabalhador? Se o poder público não cobrar, o guarda municipal vai pegar material, né, do cara que está vendendo refrigerante? Não vai. Só que é o seguinte, não vai ter contribuição para sempre se todo mundo ficar em casa. Vai chegar uma hora que vai apertar lá. Aí nessa hora, não sei como, a cura para a doença vem, né, e não se prende mais os outros. Aí, claro que nessa hora você fala isso, alguém fala assim, lá, o pastor é negacionista, aí nessa hora o nego roga até praga, né? Tomara que morra. Se acontecesse com alguém da família dele. E sabe qual é a minha tristeza? Às vezes quem fala isso é um crente. Essa é a parte que mais me dói. E eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, eu pergunto para vocês, que pobre, gente, pobre já está acostumado a meter atestado médico na segunda-feira. Entende? Pobre já está acostumado a sepultar mãe, pai e avô de ficção, e ele tem que ter cuidado para não sepultar a mesma avó no mesmo emprego. Então, assim, já faz isso para ficar em casa. A vida do povo é Instagram e Netflix. Se o cara pudesse, o cara não ia ficar em casa no sofá pedindo pizza, meu Deus do céu. Claro que iria. Se ele está pegando o trem lotado com um cara que tira a máscara para tossir, para não sujar a máscara, se ele pega o trem lotado com esse cara, é por quê, gente? Porque ele é negacionista? Porque ele é bolsonarista? Não, é porque ele tem que trabalhar e tem que ganhar dinheiro. Ou ele vai para o crime? Parece que tem gente que quer, né? Parece, não disse que tem. Parece que tem gente que quer que o mundo vire uma bagunça. Parece. Então, nesse caso aqui, a gente vê que, o que João Batista quer? Tem que acabar com esses hipócritas aí. Ele queria. Então, só que ele é obcecado, por isso ele esqueceu que a obra do Messias era também curar, libertar e salvar as pessoas, como estava escrito em Isaías 61, certo? E aí a gente vê o questionamento que ele faz, né, e tudo tal, tanto que aquele está preso, ele pensa assim, eu pensei que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, mas algumas coisas não estão acontecendo. E aí ele pergunta, e aí vem aquela, lembra que Jesus fala? Diz para João, diz para João o que está acontecendo aí, tem gente sendo curada, gente sendo transformada e tudo tal. João, assim, a fé de João ficou meio abalada, porque falou, será que eu vou morrer à toa? Porque não está acontecendo nada, né? Seguindo, filho de Deus e filho do homem. Jesus é mais chamado de filho de Deus por outros, enquanto refere-se a si mesmo em 69 ocasiões distintas, segundo a citação
de João dos Santos, no seu livro Cristologia do IBAD, ele chega a dizer que há 69 ocasiões distintas como filho do homem, e ele usa ambas as expressões livremente para destacar sua humanidade. E aí a gente bate naquela tecla, né? Enquanto os homens querem ser deuses, Deus quis ser homem, né? É fantástico isso, é fantástico isso. O termo filho de Deus tem sua origem, especula-se, na profecia dada a Davi em segundo livro dos Reis, capítulo 7, a respeito de Salomão, sobre quem diz: eu serei seu pai, ele será meu filho. Houve casos de reis justos ou santos serem chamados filhos de Deus, mas este título não parece ter sido especialmente comum. O Messias seria diferente dos outros reis. Ele seria alguém não simplesmente adotado por Deus, mas gerado por ele. Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, hoje te gerei. Quando Jesus foi batizado, o próprio Deus confirmou o seu título, filho de Deus. Lembra? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E o título filho do homem é um pouco mais ambíguo. Não existe um consenso preciso quanto ao que o título faz alusão, mas existem duas possibilidades: humanidade de Cristo ou uma alusão a Daniel 7, que registra um sonho com características messiânicas. Porque o que acontece? Lá atrás estava se falando dos últimos dias do Filho do Homem, aquela coisa do tipo. Quando fala agora Filho do Homem, é para quê? Lembra? Arremeter ao passado. Mas pode ser também a questão de se identificar com a humanidade. Pegamos aqui então a cristologia à luz dos sinóticos, ver juntos, tudo numa mesma perspectiva. E a gente encerra essa parte para dar exclusividade à cristologia joanina, que é o bloco seguinte.